Consulte a bola Bem, de eu cristal não aí. tenho bola de cristal, mas eu acredito que pelo próprio desenho da Constituição, ele fica. Uhum. Porque é muito difícil Você não um atingir, né? presidente da República não ter pelo menos um terço de apoio na Câmara Federal para barrar um processo de afastamento por crime comum ou por crime de responsabilidade. Nesse caso seria crime comum. Então, por tudo que a imprensa tem divulgando, eu acredito que Michel Temer fica, e é como se a imagem é como se fosse um videogame em que ele perde vidas e depois ele conquista. Então o jogo continua, ele tendo perdido uma vida e recuperado outra agora nesse processo. É isso que parece que vai acontecer. Recuperando vida com apoio do PSDB, né, nacional. Né? Teve até conversa no último sábado com o senador Aécio. Mas a Aécio é do PSDB. Hein? A Aécio é do Até o presente PSDB. momento, Representa a maioria do PSDB Bem, hoje. o PSDB está dividido. Uhum. Está dividido. A parte quer continuar, a parte quer sair. Não é um momento fácil, não é uma decisão que a gente possa dizer que é uma decisão simples. A saída populista, ela é sempre aquela mais atrativa de acordo com a opinião pública, mas ela é desprovida de senso de responsabilidade. Eu acredito que tanto quem está apoiando quanto quem está contra está nesse momento defendendo posições em nome da responsabilidade. Se eu estivesse no Congresso Nacional, se estivesse na Câmara Federal, eu votaria pelo afastamento, embora sabendo todos os problemas que acarretariam, mas a compostura no mandato, no cargo, ela precisa ser preservada. Flexibilizar valores, para mim, constitui um grande perigo para a construção de uma democracia. Então, nesse caso, eu acho que Temer fica, o PSDB vai dividido, o PSDB vive uma crise, a maior crise da sua história, uma crise de identidade, uma crise de liderança, uma crise que é algo sem precedente. Então, é um momento de muita preocupação que nós estamos passando, embora com toda essa crise que nós estamos passando, com todas as incoerências, desde o momento em que o PSDB entrou no governo Temer. Também recordo aqui que nós discutimos, eu fui contra o ingresso do PSDB no governo Temer, porque eu entendia que ele deveria marcar posição firme no julgamento do TSE, porque a chapa, exatamente, a ação era do próprio PSDB. Mas entendo que naquele momento o partido que ajudou a derrubar o governo Dilma tinha que, de certa forma, dar apoio para um governo que entendia-se que poderia ser o governo das reformas, as reformas importantes como reformas aprovadas, e aí o mérito de Michel Temer. Michel Temer, ele vai sair da presidência da República, não sei quando, o fato é que ele sai, já que nós vivemos numa república, ele vai sair com algumas marcas positivas, como, por exemplo, a PEC da limitação dos gastos públicos e até agora a reforma trabalhista. Eu acredito que isso já é um bônus que faz com que ele saia de uma dimensão de importância em termos de contribuição muito superior à da sua antecessora. Lamentavelmente, a agenda, quanto mais o governo ele se enfraquece, mais dificuldade nós temos de aprovar a reforma que é absolutamente necessária, que é a reforma da Previdência. Então, os setores se movimentam muito em função de apoiar Temer ou não, em decorrência do seu posicionamento acerca do processo de reforma. Porque Michel Temer ele vive um paradoxo constante. Ele, pelo fato de ele não ter popularidade, isso é um bônus para ele do ponto de vista da possibilidade de impulsionar medidas impopulares. Ele não tem o que perder. Então, o azar dele é que tem a eleição no próximo ano, né?
O fato é que a eleição do próximo ano estava dentro do processo. Sim. Ele iria... acredito que o sentimento dele, a intenção dele, era de cumprir o final, assim como fez Itamar Franco. Eu acredito que o senso histórico dele talvez fosse entrar para a história como um novo Itamar Franco, entregando o país. O problema é que ele... O problema é que a marca de Itamar Franco foi a estabilização da economia. Não é? E ele não conseguiu, até agora, claro, timidamente conseguiu fazer alguma coisa, mas ele não conseguiu fazer nada. Fez a reforma... Olha... E a economia não... Veja, a economia começou a se recuperar no governo dele, a inflação cedeu completamente, o setor produtivo voltou a acreditar, até no momento ele estava indo bem. O que ele não poderia ter feito jamais era ter recebido um criminoso como Joesley Batista escondido da população e ter tido aquele diálogo que nós sabemos. Então, o fato... Se ele não tivesse, se ele tivesse preservado a República, a instituição da presidência, né, da República, ele poderia sair com a cabeça erguida de ter feito um governo de transição do caos que foi entregue por Dilma Rousseff. O fato é que qualquer um que pegasse o governo pós-Dilma Rousseff estaria numa situação de muita dificuldade. Agora, e a equipe econômica do Meirelles tem sido uma equipe econômica de credibilidade, de respeito. O fato é que, Márcio, se discute se a economia ela se descolou da política. Então, mas lamentavelmente os últimos indicadores, inclusive de hoje, já demonstram que a atividade industrial que vinha numa crescente já deu uma interrompida nesse processo de subida. Então, não há esse descolamento que seria o ideal. Agora, André, o senhor citou aí, disse que se dependesse do apoio popular, ele estava por isso que isso facilita a vida dele. Mas o quadro lembra muito, com uma pequena diferença, duas diferenças da época de Collor, né? Quando a população parecia a unanimidade das pessoas querendo que ele saia. Tem 5% só de aprovação. Então é quase a unanimidade. Mas tem uma diferença básica. Tem duas, eu vejo duas. Né? Uma que você não vê horizonte depois dele. Né? Após a saída de Temer, você tem aí Rodrigo Maia, mas não é uma coisa muito certa, porque você vai ter uma eleição indireta e tudo mais. E também a apatia, parece que o povo entregou os pontos de lutar pelas suas coisas. Você vê agora mesmo, eu já tive a oportunidade de ver manifestações por causa de aumento mínimo de combustível, a gente teve um aumento muito grande e o povo não protestou, como teve os 20 centavos de 2013 na passagem de ônibus. Veja, o quadro é tão confuso e a situação é tão dramática do ponto de vista da economia que não há pessoas nas ruas também, porque ninguém está levando as pessoas para as ruas. Uhum. Até mesmo, perceba, os partidos de oposição a Temer também não têm interesse na saída de Temer. Uhum. Ninguém quer que Temer saia. Quer ficar esperando 2018, porque não há uma alternativa que possa ser colocado no local, hoje, no lugar de Temer, que seja um lance seguro para nenhuma das partes. Uhum. Então, a população, ela perceba que também há um reconhecimento de que o que foi criado aí não foi em decorrência dele, foi o governo que ele se auto-intitulava figura decorativa. Embora eu duvido que ele fosse uma figura decorativa. Até porque ele fez a parte política do governo, né? O PMDB, todo esse PMDB do mal era comandado por ele. Então, eu acredito que as responsabilidades dele são gigantes. Ele era o vice dos sonhos de Lula e de Dilma. Uhum. Mas o quadro é de dificuldade e nós temos muito pouco tempo até a eleição do próximo ano. O ideal mesmo, se não tivesse acontecido nada dessa associação dele já na presidência com Joesley Batista e tal,
era ele terminar o mandato e fazer as reformas impopulares para que o próximo presidente ele já recebesse a casa arrumada, como foi o caso de Itamar Franco, que entregou a presidência para Fernando Henrique com a casa relativamente arrumada por conta do plano do próprio Fernando Henrique. Então houve uma transição feita à época que constituiu no maior feito político recente o que nós fizemos para debelar o processo inflacionário. Então, eu, em resumo, acho que Temer fica muito em decorrência do fato de que não existe clareza para ninguém do pós-Temer. Entregar o governo a Rodrigo Maia, eu não acho que seria bom. Sinceramente, seria quase um parlamentarismo, constitucional, né? É constitucional, mas eu não vejo Rodrigo Maia com a dimensão, a estatura para ser o responsável por levar o Brasil a essa transição. Então poderia ser novo processo de bombardear o presidente em exercício. Enfim, o contexto que nós estamos passando é de muita dificuldade, ninguém tem clareza e ninguém tem bola de cristal para fazer a previsão do próximo ano. Então quem estiver falando do que vai acontecer nos próximos 6 meses ou no próximo ano está chutando. Ô vereador, agora se for por esse prisma aí de ninguém que foi citado na Lava Jato, existe algum santo na política que a gente possa... Não, eu não estou nem falando nisso. Eu acredito que eu estou mencionando em termos de estatura. Rodrigo Maia chegou aí por acaso, né? Então, Não, acho que não. Acho que ele tem tem os seus méritos também. É uma pessoa que nasceu na política e tem essa... você sabe que ele é bisneto de Getúlio Vargas, né? Ele tem uma origem aí da política, o DNA da política dele vem de Vargas. Mas eu não o vejo como sendo uma expressão no passado que nós tínhamos de um Ulisses Guimarães, a dimensão de um presidente da Câmara que pudesse você ter a certeza de que entrega a Ulisses que a gente vai fazer a transição com esse patamar elevado em termos de reconhecimento de um político de grande expressão. Agora não há, de fato nós vivemos uma crise de liderança no parlamento, uma crise que a gente já discutiu aqui várias vezes, nos partidos, na sociedade como um todo, né? Um empobrecimento generalizado. Até a música que se escuta hoje no Brasil, o que faz sucesso, os programas de televisão, os debates... nivelou por baixo a sociedade. O fato é o seguinte, o Brasil vive um momento, dentro da sua própria história, de um empobrecimento generalizado. Não é só na política, não. Culturalmente. É algo que a gente precisa de um renascimento que seja um renascimento cultural mais amplo. A questão da recuperação de valores, eu vejo que a cultura do trabalho, do estudo precisa ser resgatada, né? Nada de viver eternamente esperando que o Estado entregue, e aí você fica esperando que o candidato prometa, e o candidato promete muito, e ele promete o que ele não pode entregar, e depois fica-se atrás dele, porque o senhor não entregou, se o senhor prometeu, registrou em cartório. Isso tudo é algo que, na minha concepção, é derivado de um empobrecimento muito amplo na sociedade, que tem como as causas um sistema educacional falido, que é incapaz de dar as condições, as ferramentas de abstração a uma criança para que ela possa ser um adulto com capacidade de trabalhar e de produzir, de gerar riqueza, de ser responsável pelos seus atos, de cobrar, de não precisar de uma ajuda, de pensar, de poder contribuir e não de estar atrás de uma benesse. E o que eu acho muito interessante, só antes de a gente ir para o intervalo, Jota, é uma coisa que eu já falei aqui, eu acho que até falei com o próprio vereador André Regis. Antigamente você fazia o colegial, não no meu tempo, acho que é anterior ao meu tempo. Não, colegial no seu tempo mesmo. Não, na escola pública, né? E hoje em dia você não tem condições de botar o filho na escola pública porque não sabe como é que vai ser, se vai ter assalto, se vai ter não sei o quê, entendeu?
porque não dão o valor que deveria ter a escola pública. Não é mais ou menos por aí, vereador? A escola pública, com raras exceções... Os professores tentam fazer, mas o entorno que se fez na escola pública não é... Olha, eu estou absolutamente convencido que o sistema que foi criado por 88, pela Constituição de 88, ele não funciona. Entregar a primeira infância aos prefeitos, depois a adolescência aos governadores e depois o ensino superior ao presidente. Isso não funcionou. Não funcionou, as prefeituras, os prefeitos não são capacitados, não estão preocupados, não têm a real dimensão do que é um processo de educação na primeira infância. Logo ali. Então você tem inclusive experiências até exitosas, esforços que foram feitos até aqui em Pernambuco mesmo, no ensino médio, que se não for a escola preparada no ensino fundamental, a criança não for preparada no ensino, você vai ter um rendimento muito pequeno. E aí você, como isso é generalizado no Brasil, o sistema educacional brasileiro, ele é um estudo de caso de como um país tão rico pode ter uma educação tão ruim. Entre os países que participam do PISA, do prova da OCDE, que verifica matemática, ciências e a língua materna da criança, aqui no caso o português, o Brasil fica sempre entre as 5 piores notas. E dentro do Brasil, nós estamos numa região que tira as piores notas do Brasil. Então, e Recife é um caso emblemático do fracasso. Uma criança que custa quase R$1.000 por mês à escola, ela sai no 9º ano com um conhecimento rudimentar de matemática e de português. Para cada 100 crianças na escola pública do Recife, apenas 24 no 9º ano saem com proficiência na sua língua materna. Você tem isso em matemática, o quadro ainda é muito mais grave. Como é que você vai produzir engenheiros? A partir daí. É uma escola que não... Então, o sistema como um todo, ele precisa ser revisto. E enquanto não houver um grande entendimento nacional, um plano real para a educação, vamos colocar assim, se nós tivemos a preocupação lá atrás de acabar com a hiperinflação, agora a gente deveria ter uma preocupação nacional de acabar com o analfabetismo. Inclusive porque isso a gente escuta desde que você menciona aí a sua época na escola, já se falava qual era a taxa de analfabetismo no Brasil. Era de 20%, 10%, isso sem considerar, isso sem considerar o analfabetismo funcional. Então, a crise que nós vivemos, inclusive de corrupção, porque não se combate corrupção exclusivamente combatendo corrupção. Você combate corrupção diminuindo o tamanho do Estado, educando uma população para que ela não precise dele. Muito bem, vamos a um rápido intervalo, mas eu me lembro que o Márcio no início, na fala, vamos começar com perguntas fáceis, né? Olha, Temer fica ou sai? Deixa eu começar esse bloco também com uma pergunta fácil, falando aqui. Bruno Araújo vai ser candidato a governador ou não? Não sei, ele não até agora não se posicionou dizendo que seria. Então, meu posicionamento é que o PSDB deve lançar candidato a governador, deve lançar candidato ao Senado. O partido só cresce se tiver candidaturas próprias. Então, quadros majoritários só são formados em eleições majoritárias. Então, se dispute, pode perder, mas cresce. Foi assim que aconteceu com Daniel Coelho, que de vereador do Recife saiu para deputado estadual, mas se ele não tivesse sido candidato a prefeito da cidade do Recife e tivesse tido a performance que teve em 2012, ele não teria ganho a projeção que posteriormente fez com que ele se tornasse um quadro sempre lembrado para disputas majoritárias. Então, o PSDB deve lançar candidatura própria. Mas com quem? Aí pode ser Bruno, pode ser Daniel, pode ser um novo nome. O campo dentro político, do PSDB. como seria? Seria com a base que está aí do governo Temer, sem o PMDB, evidentemente, que está com o Paulo Câmara?
Eu não entendi. Não, com a base que está aí no governo Temer, o G5, digamos assim, né? Não, eu acho que não. Eu acho que não. Bezerra em outro partido. Não, a divisão que há dentro do PSDB nacional, ela não tem nenhuma repercussão em Pernambuco. Então, Pernambuco está todo mundo bem em sintonia, não tem nenhum atrito em decorrência da posição de um ou de outro nacional. Então, eu vejo que o partido deve lançar candidato e deve ser usado. E nada de buscar o passado, de alianças. Eu acho que a gente precisa de um novo momento de renovação na política, renovação dos quadros. A sociedade, ela pede, eu acredito, que o Brasil moderno, o Brasil que paga a conta desse caos que nós vivemos, ele anseia por mudança, por renovação. Então, eu acredito que um discurso que nós temos exemplos dentro do próprio partido na eleição de 2016. Nelson Marquesan ganhou a prefeitura de Porto Alegre, é um amigo nosso, é um político jovem, um deputado que ele tinha uma postura de não estar na zona de conforto da opinião pública. E com um discurso que aparentemente seria um discurso que não deveria ser usado numa disputa majoritária, ele foi com um discurso de responsabilidade, responsabilidade fiscal, de trato com a coisa pública, de modernização da gestão. Ganhou a eleição lá em Porto Alegre, e também João Dória, que ganhou a eleição em São Paulo com um discurso, e hoje você vai a São Paulo, você já vê que é outra cidade. É uma cidade onde o dinamismo, onde o setor produtivo está extremamente animado, com uma gestão comprometida com fundamentos da administração pública completamente diferentes dos que foram introduzidos e potencializados durante o período em que o PT dominou a política nacional. O senhor fala aí da questão de renovação. Aqui não houve também renovação, aqui em Pernambuco. Foram dois candidatos que eram fora da política, tanto na prefeitura, o Geraldo Júlio, como no governo, o Paulo Câmara. Então não seria o caso de renovação aqui, não? Eu acho que não. O PSB é um partido que é muito forte, passou a ser muito forte em decorrência da figura de Eduardo Campos, e ambos foram eleitos por Eduardo Campos. Então, não foi, representava um partido. Então, representava um projeto que foi bem sucedido eleitoralmente, diversas eleições em sequência. Então, não é algo que você vê. E veja, o PSB ainda tem um histórico de ter sido o partido de Arraes, que governou, que foi eleito pelo PSB em 94, porque em 86 ele tinha sido eleito pelo PMDB. Então, o que nós estamos vivendo ainda é um processo de hegemonia de um partido, que eu acredito que essa hegemonia passa. A política ela vive de períodos, de ciclos. Então, esse período do PSB vai passar. Se não passar agora, passa depois. Mas o fato é que é importante para a sociedade ela ter o apoio em ideias, ela apoiar e ela receber em troca o apoio de setores políticos de comprometimento com um modo de governar que seja compatível com os nossos dias. E veja, o PSB tem muita divergência com o PSDB no plano nacional, né? Sim. O PSDB... Mas Paulo não está conversando com o Geraldo Alckmin, isso não dá uma pulga atrás da orelha. Política é conversa, né? Política é conversa. Mas do ponto de vista de reformas, o PSDB é um partido pró-reformas. Eu acho que isso aqui é o relevante. O PSB é um partido que se coloca refratário a reformas, que procura, quem for do PSB e estiver que estiver a favor das reformas, está sofrendo pressão dentro do partido. Já se fala, inclusive, de sair do PSB para formar um novo partido com o DEM. Então, o que demonstra também que essas pessoas não são socialistas, né? Porque se o DEM tem uma base liberal, o oposto do liberal é o socialista. Então, é um partido que tem aí uma ala que deve viver em conflito permanente, já que quer se tornar liberal.
Agora, vereador André Regis, no caso de, a gente falou, claro, política é conversa, Geraldo Alckmin com Paulo Câmara, né? No caso de uma aliança nacional, mesmo ponderando, porque, por exemplo, Eduardo Campos e Marina também tinham divergências terríveis, né? E quase insanáveis, e formaram uma chapa, questão eleitoral. Aqui em Pernambuco, se você pegar um pouquinho da história, você vê a União Pernambuco, Jarbas se uniu ao PFL à época que ninguém jamais imaginaria que fosse ocorrer. Eduardo com Jarbas em 2012, ninguém imaginaria. Não seria possível não uma aliança lá nacional e ser reproduzida em outros níveis? Poderia, se o PS... Mas veja, se houver uma aliança nacional, vai ser porque o PSB vai apoiar o projeto do PSDB e não o inverso. Aí, se isso acontecer, que eu acho que também é algo difícil, mas suponhamos que o PSB apoie, mude de posição e diga, não, agora a gente vai apoiar o projeto do PSDB. O tempo de televisão é um aspecto muito importante. Uma candidatura por exemplo, do nosso governador, Geraldo Alckmin, que provavelmente será um candidato do PSDB à eleição do próximo ano. Isso iria fortalecer a candidatura de Geraldo Alckmin. E o PSDB também é um partido que, se você ver o histórico dele, diferentemente dos outros, por exemplo, uma diferença básica do PSDB para o PMDB é que o PSDB não é uma federação de partidos. O PMDB é. Então, o PMDB vai sempre preferir a independência dos PMDBs locais, estaduais, a um projeto nacional. E o PSDB vai sempre fazer o caminho inverso. Vai sempre colocar como prioridade a eleição nacional. E reproduzir isso, e dentro dos estados a gente vai ter com a política que possa ser mais vantajosa dentro de um projeto de governo nacional. Então, se isso acontecer, o PSB, já que o PSB não tem um candidato próprio à candidatura presidencial, geralmente... É o governo de São Paulo, né? Geralmente... O PSDB aceitaria Márcio França? Não aceitaria. Ele vai aceitar finalizar o governo, assim como foi Alberto Goldman, que foi vice de Serra e que complementou o governo. E aí seria o papel dele, ser governador de São Paulo por 10 meses. Mas o PSDB, nem Geraldo Alckmin tem controle sobre o PSDB em São Paulo para dizer que o candidato a São Paulo do PSDB vai ser Márcio França. O PSDB de São Paulo, quem fala sobre isso é porque não conhece a realidade do PSDB de São Paulo, que é um partido realmente orgânico, é estruturado em todos os municípios, com uma discussão interna permanente, e o PSDB não é por outro motivo também que passou a ser o partido que governa São Paulo há mais tempo na história. Então, eu acredito que vai ser um candidato do próprio PSDB que irá ser lançado, poderá ser o João Dória, numa composição com Geraldo Alckmin. Isso se o processo pode caminhar para uma dobradinha Alckmin-Dória, o que faz com que a candidatura de Geraldo Alckmin tivesse uma largada absurdamente forte. Agora, como é um processo de eleição nacional e depende-se de alianças, lógico que uma aliança com o PSB, independentemente do candidato qual fosse do PSDB, seria extremamente bem-vinda, e isso teria repercussão no plano dos estados, claro. Mas o fato é que também o PSB precisa estar em processo de encolhimento. Então, o tamanho, a importância do PSB... É porque vai depender muito das regras de como da eleição do próximo ano. E como vai se dar essa base de Temer, se os membros do PSB vão sair mesmo. O fato é que o PSB, ele tinha um tamanho conquistado nas urnas a partir da eleição de 2010, o crescimento para 2014, um candidato à presidência da República, que o Eduardo Campos, mas o PSB perdeu tudo isso. Então, hoje, ao sentar na mesa de negociação,
para um projeto nacional, o tamanho do PSB é muito menor do que há 4 anos. Talvez a gente aqui não perceba com tanta clareza esse processo, porque o PSB governa a capital, governa Pernambuco e tem a maior quantidade de prefeituras no estado. Uhum. Mas se você sair de Pernambuco, o PSB é um partido que a cada dia parece ser um partido em processo de encolhimento. Uhum. Então ele não teria disputa interna, né? Então não seria algo que pudéssemos esperar numa aliança PSB-PSDB, que o PSDB fosse mudar de posição. Quem mudaria de posição seria o PSB. E aí talvez muito dentro de uma perspectiva pragmática de manutenção dos seus espaços de poder em algumas localidades, em alguns estados, mantendo uma possibilidade de formar bancada a partir inclusive de um entendimento a partir de São Paulo. Isso é próprio do entendimento político. Para 2018, disputa presidencial, qual o cenário ideal? O senhor disse aí que todo mundo está querendo que Temer continue para sangrar. Se ele sangrar e o PSDB estiver dentro do governo, vai ser ruim para o PSDB. Qual o cenário ideal? Tem a saída do tempo? Eu acho que em termos de perspectiva do PSDB, eu acredito que hoje é um consenso de que é irrelevante. Uhum. Sair essa altura ou ficar não tem repercussão perante a população. Inclusive porque o governo Temer, ele é um governo que ele foi colocado nas circunstâncias históricas do impeachment. Uhum. Então, inclusive quem acusa Temer e que é da oposição são justamente aqueles que colocaram Temer lá. Uhum. Então, acho que o processo... Agora, o que eu falei anteriormente é que nenhum ator com vontade de ganhar a eleição de 2018, hoje, tem muito interesse na substituição de Temer. Porque enquanto Temer ficar, Temer vai ser fritado do ponto de vista da opinião pública até a eleição de 2018. Uhum. Se ele sai, você pode potencializar o surgimento de uma liderança que pode vir a ser um desafiante. Então pode ser um desafiante. E o DEM pode tomar um protagonismo que era do PSDB também. Eu acho difícil, mas o DEM pode ser que aí ele se recuperaria, teria um partido que quase foi a extinção. Uhum. Né? O Lula teve uma postura de acabar com o DEM, marcou todas as lideranças do DEM ao longo do seu mandato e procurou, e depois Dilma ainda veio com o trabalho de criar o PSD para enfraquecer o DEM. O fato é que aqueles que ficaram lá, como o ministro Mendonça Filho, que vem fazendo um bom trabalho lá no Ministério da Educação, prefeito de Salvador, ACM Neto, o próprio Rodrigo Maia, eles agora estão com a possibilidade aí de fazer com que o partido ele cresça. Né? Então, eles sempre mantiveram também uma linha ideológica própria. Então, não é um partido que você pode colocar na cota daqueles que defendem qualquer coisa. Então, a posição deles é uma posição, e sempre muito próximos ao PSDB enquanto aliado. Uhum. Se eles crescerem muito, talvez eles possam pensar que a gente cresceu tanto que a gente não precisa mais ser aliado do PSDB, a gente vai num projeto próprio no primeiro turno, que também não pode ser. Agora tem muitos, esse campo também está muito ocupado, né? Você também tem o fenômeno Bolsonaro, que não pode ser desprezado também. Agora, uma candidatura de Geraldo Alckmin coloca o PSDB muito no partido, no centro, dentro de uma perspectiva de alguém testado. Mais uma candidatura, se não for de Geraldo Alckmin, for de João Dória, por exemplo, ele vai para o centro, mas com uma postura diferente. Então, o cenário está todo aberto e espero que apenas que o Brasil consiga superar esse longo período de trevas na política e a gente volte a fazer com que esse país seja considerado um país do futuro. E a população agradece isso. Nós torcemos para isso. Vereador, muito obrigado. Eu que agradeço. Tudo de bom. Márcio, forte abraço.